Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, pelo privilégio de estarmos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo em graça, onde nós estamos abordando o tema o mal antes da cruz e o mal depois da cruz. Amém? Quero mandar a paz para nossa irmã Micaele, nosso irmão Fernando, irmão Nô. Muito bom ter o Senhor por aqui, irmão Nô. Mande lembrança e a paz para Roberto. Eu quero convidar você, irmãos, para que você convide mais alguém para esse estudo que estaremos realizando dentro de alguns minutos, em nome de Jesus, para darmos continuidade ao assunto que nós damos início ontem, a existência do mal antes da cruz e a existência do mal depois da cruz. Em outras palavras, a existência do mal antes de Jesus morrer e ressuscitar e a existência do mal depois da ressurreição de Jesus. Por que o mal existe hoje? Qual a razão, qual o motivo para a existência de tanta maldade no mundo? Eu quero convidar você a ter uma Bíblia nas mãos. Estamos aqui ao vivo para compartilharmos com os irmãos da palavra de Deus. Amém? Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra no livro de... Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra no livro de Hebreus. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 12. Amém? Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 12 em diante. Bíblia na mão. Amém, irmãos? Que diz assim a palavra de Deus: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Vou ler de novo. Hebreus 7 e o 12 em diante. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor Jesus procedeu de Judá, ou seja, da tribo de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente,
segundo a lei de Melquisedeque, porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Amém? Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto bíblico onde o escritor da carta aos Hebreus, escritor que muitos estudiosos, eles apontam, eles falam que o escritor da carta aos Hebreus foi o apóstolo Paulo. E observe que o escritor da carta aos Hebreus, ele vai trazer uma palavra no capítulo 7, e ele vai explicar, ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar por uma revelação divina, pelo entendimento divino que ele recebeu, e ele vai dizer que o sacerdócio de Melquisedeque era uma sombra, era uma figura do sacerdócio eterno de Cristo. Ele vai dizer que Melquisedeque era uma figura do Cristo. Melquisedeque era uma manifestação no Antigo Testamento do Cristo. É o que a teologia chama de teofania. É a manifestação divina em forma humana. Então, Melquisedeque, ele era sacerdote, diz a Bíblia em Gênesis, que Melquisedeque era sacerdote em Salém. Salém, que futuramente ela foi a Jerusalém, construída pelo rei Davi. E Melquisedeque, ele era sacerdote em Salém. E a Bíblia diz que Deus, ele levantou também outro sacerdote, que era sacerdote da tribo de Arão. Mas o sacerdócio da tribo de Arão era carnal, era sacrifícios carnais. Não era um sacerdócio espiritual, era carnal, era lei, era sombra também. Hebreus 10, primeiro, diz que tendo a lei a sombra, era um tipo, era uma tipologia que apontava para Cristo. O sacerdote de Arão, os sacerdotes da tribo de Arão e, consequentemente, também, de Levi, o sacerdote levítico, porque só a tribo de Levi, que descendia de Arão, eram os responsáveis por fazer o sacerdócio, que era oferecer os sacrifícios no altar. Esse sacerdócio era uma sombra, como diz em Hebreus capítulo 7, conforme nós lemos, ele era um sacerdócio carnal. Capítulo 7, versículo 16, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. Quer dizer que o sacerdócio de Arão, o sacerdócio da tribo de Levi eram sacrifícios carnais que se cumpriram em Cristo, que apontava para Cristo, era uma sombra do sacrifício
de Cristo. Quando os sacerdotes, eles matavam os animais, eles ofereciam sacrifício aos animais, aquilo estava apontando para Cristo, para o sacrifício de Cristo. Porém, esse sacerdócio, ele se cumpriu na cruz. Hoje nós não temos necessidade de oferecer a Deus sacrifícios. Não há necessidade de oferecer sacrifícios carnais, como subir monte, como fazer jejum. Não há mais necessidade desses sacrifícios. Já o sacrifício de Melquisedeque é espiritual, é diferente. É esse sacerdócio, é esse sacrifício que Deus recebe. É o espiritual. É o alimentar o espírito com a palavra. É o orar. É o louvar a Deus, entoar cânticos ao Senhor. Então, o que aconteceu da cruz para trás era uma sombra. Se cumpriu na cruz. Quando falamos do mal, não é? Que o mal antes da cruz era uma coisa. O mal depois da cruz é outra história. Assim como com a morte e a ressurreição de Jesus, houve uma mudança sacerdotal. Amém? Houve uma mudança. Hebreus 7, o primeiro, que foi o nosso texto de abertura, Hebreus capítulo 7, versículo 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O sacerdócio agora não é mais o de Arão, o levítico. Não, aquele sacerdócio morreu. Aquele sacerdócio, ele deu lugar ao sacerdócio eterno de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Entendeu? Então, com a morte e a ressurreição de Jesus, houve mudança. Houve uma mudança na lei. A lei, ela já se cumpriu em Cristo. Tudo mudou. Inclusive o mal. Inclusive a origem do mal. Amém? Nós vimos ontem que a origem do mal antes da cruz, ela teve a sua origem, o seu princípio, o seu início no céu. A maldade, o engano, o mal, ele começou no céu, no coração do querubim. Como nós vimos, se você não viu a mensagem de ontem, eu aconselho você a ver essa mensagem. Então o querubim, ele escolheu desobedecer a Deus. O querubim, ele escolheu se rebelar contra Deus. E não somente ele, mas os anjos também. A terça parte dos anjos também escolheram se rebelar, desobedecerem a Deus. E tanto o querubim como os anjos,
eles foram punidos por Deus. Foram expulsos do céu. O querubim, ele foi transformado em Satanás. Deus não criou Satanás. Deus não criou o diabo. Deus não criou o diabo. Deus não criou Satanás. Satanás quer dizer adversário. Satanás quer dizer opositor. Diabo quer dizer enganador, caluniador. Então Deus, ele não criou esses seres para isso. Deus não criou demônios que são opositores a Deus. Deus não criou esses seres maléficos. Deus não criou esses seres maus, mas eles escolheram semear o mal. Eles escolheram de livre e espontânea vontade seguir o mal e foram punidos. O querubim transformou-se em Satanás, em diabo, opositor, adversário, caluniador, enganador, mentiroso. Ele escolheu ser isso. Os demônios também escolheram isso para eles. Deus, quando criou os anjos, ele os criou dotados de livre-arbítrio para escolherem se queriam servir a Deus ou não, se queriam se submeter a Deus ou não. Mas infelizmente eles escolheram isso. Assim é eu, assim é você. É você quem escolhe o que você quer ser na vida. Se você quer ser uma pessoa má, você vai ser uma pessoa má. Se você quer ser uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa boa. Se você quiser escolher seguir a Deus, é você quem escolhe. Se você quiser escolher seguir o bem, seguir a verdade, é uma escolha sua. Mas devemos lembrar que toda escolha implica em perda. Tudo na vida tem um resultado. Tudo que colhemos, nós plantamos. O que você escolhe? A verdade ou a mentira? O certo ou o errado? Servir a Deus ou servir o mundo? Servir a Deus ou não servir a Deus? Se submeter a Deus ou não se submeter a Deus? A escolha é sua. Deus não obriga ninguém a fazer nada. É você quem escolhe. Amém? Capítulo 6 de Judas. Eu vou ler nessa Bíblia aqui, Bíblia católica, que ela traz uma explicação, um entendimento mais claro nesse texto. Judas, versículo 6, diz assim: os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonando os seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. O que é que está escrito? Que os anjos, eles escolheram, eles abandonaram sua classe, suas posições, suas hierarquias, sua dignidade, e escolheram se rebelar contra Deus. É aí onde começou o mal antes da cruz. Depois veio o Éden, pecado de Adão e Eva, e o mal se alastrou. A origem do mal antes da cruz está aí. Querubim, anjos, serpente, Adão e Eva, e atingiu a raça humana. Isto é, a origem do mal antes da cruz, ela foi assim. Agora,
Nós iremos falar hoje sobre a origem do mal depois da cruz. Amém? A origem do mal depois da cruz. Por que o mal existe hoje? Uma coisa certa, o mal sempre existiu. Desde o pecado, desde o jardim do Éden, desde o céu. Olhe, céu, onde a origem do mal nasceu. Jardim do Éden, onde ele continuou. A raça humana, até a cruz, é um período, é uma época que não podemos ignorar, desprezar. Mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz mudança da lei. Isto significa dizer que houve mudança. Com a morte e a ressurreição de Jesus, houve mudança. E que mudanças foram estas? Qual é a origem do mal hoje? Por que o mal existe hoje? Por que o mal existe? Algumas pessoas atribuem a existência do mal ao diabo. Algumas pessoas, baseado em alguns textos mal interpretados, eu não sei se esse é o seu caso, porém, por uma má interpretação de alguns textos bíblicos, as pessoas estão atribuindo a existência do mal ao diabo, o que não é verdade. Amém? O que não é o que a Bíblia nos ensina. O que não é o que Jesus falou. Não. A origem do mal hoje não é a mesma origem do mal depois da cruz, antes da cruz. A origem do mal hoje, o mal que existe hoje, a maldade que existe hoje no mundo, ela tem origem em outra coisa, em outro ser, que não é o diabo. Não tem nenhuma lógica de a origem do mal ser o diabo. Não tem lógica e não tem base bíblica. Não tem fundamento bíblico. Amém? Porque, irmãos, se a origem do mal é o diabo, se o causador dessa maldade que está acontecendo no mundo é o diabo, onde ficam as palavras de Jesus? Onde fica o que está escrito na palavra de Deus? O que Jesus falou sobre o diabo? O que Jesus revelou ao apóstolo Paulo sobre o diabo?
Talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem desta. Talvez você nunca tenha parado para pensar nessas coisas que estamos falando para você. O que Jesus falou sobre o diabo? Abra sua Bíblia em João capítulo 12. Capítulo 12 do Evangelho ou livro histórico de João. João, capítulo de número 12. João, capítulo 12, versículo 31, diz assim. Abra comigo a sua Bíblia. Leia comigo a palavra de Deus. João 12, 31 diz assim. Agora, olhe, são palavras de Jesus. É Jesus quem está falando. Foi Jesus quem disse isso. Alguém tem que estar mentindo. Porque dizem que o diabo está causando maldade no mundo. Porque estão atribuindo a maldade ao diabo. Porque dizem que o diabo está solto no mundo, matando, roubando, destruindo. Será que isso é verdade? Será que as coisas que estão dando errado em sua vida é o diabo? Será? Pense um pouco. É o diabo quem tem culpa das pessoas serem como serem hoje? O diabo tem culpa das pessoas serem como são hoje. Capítulo 12, versículo 31 de João diz assim. Agora, disse Jesus, agora, olhe que tem vírgula, isso é tempo. Agora fala de tempo. Agora. Jesus disse, agora, não é amanhã. Não é em 2019, é agora. Quando foi que Jesus falou isso? Há mais de 2000 anos. Ele disse, agora é o juízo deste mundo. Mundo aqui não é mundo físico. Jesus não está falando de um mundo físico. Agora é o juízo, ou seja, o julgamento. Agora, ou seja, ele está dizendo, chegou a hora do julgamento. Chegou a hora do juízo deste mundo. Mundo aqui no grego é aion. Aion é o mundo de trevas. Aion é o mundo do diabo. Aion é o mundo dos demônios. Aion é o mundo dos filhos da perdição. Aion. Jesus está dizendo, agora é o juízo, é o julgamento, é a sentença desse mundo Aion. Agora será expulso
Amém? Agora será expulso o príncipe deste mundo. Entendeu? Por que Jesus disse isso? Porque, irmãos, ele ia morrer. E na época de Jesus, o diabo estava na terra. Você lembra que ele levou Jesus ao pináculo do templo? Você lembra de Mateus capítulo 4, que ele provou Jesus no deserto durante 40 dias? Você lembra disso? Você lembra de ocasiões, de manifestações demoníacas? Você lembra disso? Porque eles estavam soltos. Estavam na terra. E agora? E hoje? E hoje? O diabo está na terra? Fazendo maldade? O diabo está livre para fazer maldade no mundo? Os demônios estão livres aí para fazer maldade? Eles são os causadores. Eu não estou aqui para os defender. Não. O objetivo dessa mensagem não é defender diabo, não é defender demônios, é mostrar a você a origem do mal. É mostrar a você a verdade. João 8, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus, ele promete: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Amém? Há mais de 2000 anos, Jesus cumpriu com esta promessa. Ele falava da época dele agora, na época dele, no tempo dele. O príncipe deste mundo, daquela época, seria expulso. Será que Jesus cumpriu com esta palavra? A Bíblia diz aqui em João 30, do capítulo 28, 19, João 19:30 diz, Jesus disse assim: está consumado, acabado, cumprido, ele cumpriu. Em outras palavras, o que Jesus falou, que o príncipe deste mundo seria expulso, ele cumpriu. Quer dizer que na terra não existe mais diabo. Quer dizer que na terra onde nós vivemos não existe mais diabo. Não existe demônios. Amém? Só tem um lugar que existe diabo. Só tem um lugar que existe demônios, é aqui. É na mente das pessoas. É na cabeça das pessoas. Mas na realidade não existe. Hebreus capítulo de número 2, abra sua Bíblia comigo. Hebreus 2, 14. Olha o que diz a Bíblia. Em Hebreus 2 e o 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Você está entendendo que o diabo foi aniquilado? Aniquilado, no grego, é katargel, que significa reduzido a nada. Alguém que não pode fazer nada com você, vai fazer o que com você? Nada. Que poder o diabo tem sobre você? Nenhum. O que é o diabo para você? O diabo para você não é nada. Ele não pode nada contra você. Nada. Porque ele foi aniquilado. Aniquilar é katargel. É reduzir a nada. É tirar tudo. Então o diabo foi aniquilado. Ele não pode nada contra você. O mal que existe na sua vida hoje não tem origem em diabo nenhum. O mal que existe no mundo hoje não tem origem nenhuma no diabo. Mas as pessoas atribuem ao diabo. Aí você pode estar se perguntando, mas a Bíblia não diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir? Não. Não tem isso na Bíblia. Você deve estar pensando, mas Jesus não disse que o diabo vem para roubar, matar e destruir? Não, Jesus não disse isso. Interpretaram errado. João 10, abra sua Bíblia, João 10 e o 10. Interpretaram errado, lhe explicaram errado. Falaram para você de forma equivocada. João 10 e o 10, abra sua Bíblia. Diz assim, João 10 e o 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Quem disse isso? Jesus. O que Jesus disse? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão que Jesus falou? Que ladrão é esse? É o diabo? Não, não é o diabo. O ladrão do qual Jesus estava falando nesse texto eram os líderes da época. Eram os fariseus da época. Era o sistema religioso da época de Jesus. Entendeu? O sistema religioso que existia na época de Jesus. Jesus está dizendo que aquele sistema, ele veio para roubar, matar e destruir. E esse sistema do qual Jesus falava, ele existe hoje. Entendeu? Esse sistema religioso do qual Jesus chamou de ladrão, ele existe hoje. Amém? A religião é um sistema. A religião é um sistema. O evangelho que é pregado nas igrejas é um sistema que veio, que foi levantado para roubar as pessoas, para matar e para destruir. Muitas pessoas estão dentro desse sistema religioso sendo roubadas. Roubadas, literalmente roubadas. Muitas pessoas estão dentro das igrejas sendo roubadas.
estão roubando a consciência das pessoas. Você está entendendo? Quem é que está fazendo isso? É o diabo? Não, é os homens. Por ganância, por avareza. Lembra do que Pedro disse, segundo Pedro, capítulo 2? E farão de vós negócio, e por avareza. Acorde, meu irmão. Acorde, minha irmã. Desperta, tu que dormes. Desperte. Então, o ladrão de João 10:10 não é o diabo, é o sistema religioso. Esse ladrão, ele existe? Existe. Esse ladrão está na terra? Está na terra. Amém? João 10:10. Jesus disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E é isso que ele está fazendo. Quem é o ladrão? Não é o diabo, é o sistema religioso. Quem é o ladrão? É a religião. Por causa da religião, as pessoas são roubadas. Rouba a fé, rouba a confiança, rouba a união. Pessoas vivem brigadas, intrigadas por causa de religião. Quem está fazendo isso? O sistema religioso. É o ladrão do qual falou Jesus. Amém? E se você, infelizmente, segure aí, segura um pouco aí. E se você faz parte de uma igreja, de um ministério, onde lhe ensina que você tem que pagar o preço para ser salva, ou ser salvo, você está sendo roubada. A sua consciência está sendo roubada. Se você faz parte de uma igreja que lhe ensina que você tem que ser dizimista, você está sendo roubada, enganada, enganado pelo sistema religioso. É assim, irmãos. Outro texto que é usado para atribuir a maldade ao diabo é Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 4, versículo 26. Efésios 4, 27 é um texto muito pregado, é um texto muito falado. Quando alguém está passando uma prova, quando alguém está enfrentando a dificuldade, quando alguém cai em um fracasso, aí a religião vai dizer assim: está escrito na Bíblia, não dê lugar ao diabo. É o que dizem. Capítulo de número 4, versículo 27 de Efésios. Abra sua Bíblia, confira comigo. Confira, vá lá, analise para ver se é verdade ou não. Analise com seus olhos para ver se o que estamos falando está escrito ou não. Confirme, tire suas dúvidas. Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Paulo está dizendo para que os irmãos da igreja em Éfeso não dê lugar ao diabo, espírito. Então Paulo está entrando em contradição, porque em Hebreus ele diz que o diabo foi aniquilado, Hebreus 2,14. E ele diz agora em Efésios 4, 27, não dê lugar ao diabo.
quem é o diabo de Efésios 4, 27? E quem é o diabo de Hebreus 2, 14? É o mesmo diabo? Não, de maneira nenhuma. O diabo de Hebreus 2, 14, que foi aniquilado, é o diabo de Mateus capítulo 4. Lembra aquele diabo que tentou Jesus no deserto? Você lembra? Pronto, aquele diabo espiritual, aquele espírito que um dia foi um querubim, aquele espírito diabo, também chamado de Satanás, de inimigo, de adversário, de caluniador, de mentiroso, de enganador, aquele que enganou Eva, aquele diabo de Mateus 4 é o mesmo diabo de Hebreus 2,14. O diabo de Hebreus 2,14, ele foi aniquilado na cruz, pela morte de Jesus. Aquele diabo de Mateus capítulo 4, aquele diabo que enganou Eva, aquele diabo, ele já foi aniquilado, ele não existe. Amém? Ele não existe. Esse diabo de Efésios 4, 27 não é o mesmo diabo de Mateus 4. Não é o mesmo diabo de Gênesis 3. Não é o mesmo diabo de Hebreus 2,14. Esse diabo de Efésios 4, 27 é a carne. Isto mesmo, é a carne. Quando Paulo disse em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo, ele estava dizendo, não deis lugar à carne. Amém? Não dê lugar à sua natureza carnal. Não permita que a sua natureza carnal lhe domine. Amém? Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Olhe quem é o diabo. A ira. O que é a ira? É a obra da carne. A obra da carne é a carne. Quando alguém está irado, está com raiva, não tem nada a ver com o diabo, nem manifestação demoníaca. É o diabo não, é a carne manifestada. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, no momento da ira, Efésios 4, 27, irai-vos. É claro que nós temos o nosso momento de ira. Afinal de contas, ainda estamos em um corpo de carne. Estamos ainda em um plano carnal. E aqui nós estamos sujeitos a ter ira. Aqui nós estamos sujeitos a ter raiva, a ficar com raiva de alguém, a ficar irado com alguma situação que acontece na vida, com o governo, por exemplo, com as prefeituras, com os políticos, com as administrações. Nós temos o nosso momento de ira, temos. Com alguém que nos engana, com alguém que nos fere, que nos machuca, temos o nosso momento de ira, sim. Temos. Mas a Bíblia está dizendo, irai-vos. É claro que nós podemos. É claro que estamos expostos
a isto. Mas a Bíblia está dizendo: irai-vos e não pequeis. Irmãos, no momento da ira, cuidado para não pecar. Muitos matam em momento da ira. E depois está arrependido porque eu fiz isso. Quantas pessoas eu e você já ferimos em um momento de raiva? Você já feriu alguém? Você já disse o que não queria dizer para alguém no momento da ira, no momento da raiva? Você já disse alguma palavra, alguma coisa para alguém em um momento de raiva? Em um momento em que você estava irado, aquela ira subiu, o sangue ferveu, a cabeça esquentou, a língua coçou, você abriu a boca e soltou o verbo, e depois você se arrependeu? Porque no momento da ira você não se controlou. E a sua carne assumiu o controle da sua vida naquele momento. E a sua carne lhe dominou. E a sua carne, a ira, a raiva, o ódio, o roubar, o criticar, o falar mal. É a ira, é a obra da carne. Não tem nada a ver com o diabo. Está vendo, irmão, como a Bíblia é simples e ao mesmo tempo complexa, porque não foi ensinado a nós a verdade. Então, esse diabo de Hebreus 2, de Efésios 4:27, é a carne. E tanto é que ele vai dizer no versículo 28, ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, aquele que roubava, não roube mais. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não passe o dia com raiva. Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Só aqui dá uma pregação de 1 hora de relógio ou mais. Irai-vos e não pequeis. Eu posso me irar? Posso. Você pode se irar? Pode. Mas há uma advertência: irai-vos e não pequeis. O que é pecar? É errar o alvo. Amém? Quando você estiver irado, não erre o alvo. O que é não errar o alvo? É você não alimentar essa ira. É você, irmão. É você, irmã, se segurar. Aí diz aqui: não se ponha o sol sobre não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não passe o dia irado. Tem pessoas que passam o dia todo com raiva, com ira, com mágoa no coração. Ei, será que essa palavra ela está saindo por sair? Eu vou mais fundo ainda. Será que você está aqui por você estar? Não, Deus quer lhe alertar. Amém? Deus quer lhe alertar. E Ele está lhe alertando, e está dizendo: não guarde mágoa. Não guarde raiva de ninguém. Não espalhe a ira. Não faça propaganda da raiva. Não espalhe a maldade. Não dê lugar à carne. Porque se você der lugar à carne, à ira, ela vai se espalhar e vai afetar primeiramente você. Porque quando você está com ira, quando você está com raiva de alguém, de alguma situação, de algum problema, de alguma coisa,
A primeira pessoa prejudicada é você. É você. Não é o outro. É você. A pessoa que mais é prejudicada pela ira que você guarda no coração, pela raiva, pelo ódio, a pessoa que você mais está prejudicando é você. É você. Porque isso está fazendo o quê? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isso está deixando o Espírito Santo triste. O que é que você consegue fazer com tristeza? Quando você está triste, coloque bem muita tristeza. Coloque bem muita tristeza. Coloque bem muita tristeza aí na sua mente sobre alguém. Lembre de alguém que você está triste. Lembre de alguém que você está decepcionado. Lembre de alguém que lhe entristeceu, que lhe machucou, que lhe feriu. E coloque bem muita tristeza aí. Coloque bem muita dor. Coloque bem muito choro. Coloque bem muita mágoa. Imagine se você, sendo essa pessoa triste, alguém lhe feriu, alguém lhe machucou, alguém lhe humilhou. Como é que você está se sentindo, está se imaginando? Você consegue fazer alguma coisa? Você consegue ser feliz? Você consegue ter liberdade? Você consegue ter tristeza e alegria ao mesmo tempo? Não. Não. Então, se você alimenta a tristeza, se você alimenta o ódio, se você alimenta a raiva, você está entristecendo o Espírito Santo. E essa tristeza que o Espírito Santo está sentindo, ele está em você, o Espírito Santo. Essa tristeza, ela vai se manifestar na sua vida. E qual será o resultado que você vai ter? Guardando tristeza do outro. E às vezes o outro está bem, né? Às vezes você tá com raiva de uma pessoa, enquanto a outra pessoa está vivendo bem. Que coisa, irmãos! Acorde, ei, desperta, tu que dormes. Ei, desperta, tu que dorme. Acorda! Enquanto você sofre por alguém, alguém está feliz. Ei! Enquanto você tem raiva de alguém, alguém está feliz. Enquanto você bate, xinga, fala do outro ou da outra, essa outra pessoa está bem, está feliz. E você aí, guardando mágoa, guardando raiva, eu lhe pergunto, vale a pena? O que é que você está ganhando com isto? Já se foi 1 hora do nosso estudo. Ligeirinho da Silva. Amém? Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, olha o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falou. Não permita que a ira, que a raiva, ela permaneça em você o dia todo. Não permita isso. Aí, há quanto tempo você está com raiva de alguém?
Quantas vezes o sol já se pôs e você ainda com raiva? Há quantos meses você tem raiva de alguém? Há quantos anos? Há quantos dias? Há quantas semanas? Sabe o que é isso? Isso é um forte sintoma. Isto é um forte sintoma de que você precisa se amar mais. Isto mesmo, isto é um forte sintoma de que você precisa se amar mais. Se ame, porque o amor, ele libera você de toda essa mágoa, de todo esse ressentimento, de toda essa dor, de toda essa ira. O amor. Amém? Mas quanto tempo? Se você tem raiva de alguém, se você tem ira de alguém, se você não gosta de alguém, se você está amargurado, amargurada com alguém, ei, por favor, faça um favor para você. Pare de alimentar isto. Pare de alimentar esse remorso. Isso está travando a sua vida. Isso está lhe matando de dentro para fora. Isso está lhe conduzindo ao poço de angústia. Ame-se. Se ame. Se ame. Será que vale a pena isso? O que você ganhou alimentando esse ódio, essa raiva? Vale a pena isso? Enquanto você está com raiva de alguém, alguém não está nem aí para o teu sentimento. É você quem está sofrendo. Acabe com isso em nome de Jesus. Acabe. Dê uma chance a você. Se você não consegue se libertar desse remorso, dessa raiva, tem algo de errado em você. Você precisa se amar. Está faltando amor próprio. Não adianta vir no Facebook e postar fotos de sorriso. Não. Mostrando que parece que está tudo bem, mas a realidade é outra. Não tape o sol com a peneira. Encare a realidade. Olhe dentro dos seus olhos e diga: apesar dessa raiva, apesar desse sentimento negativo que eu sinto desta pessoa, por esta pessoa, por esta situação, diga: eu me amo, eu me aceito, profunda e completamente. Se coloque em frente a um espelho, se você tiver coragem, porque se colocar em frente a um espelho, muitas pessoas
Não tem coragem, porque você vai se deparar com a sua realidade. Você vai se deparar com você. Olhe no fundo dos seus olhos, em frente a um espelho, e diga: eu te amo. Você tem coragem? Você tem coragem? Você tem coragem de se colocar em frente a um espelho, olhar dentro dos seus olhos, colocar a sua mente na situação, no problema que está causando em você esse sentimento de raiva, de ira, de remorso? Eu vou lhe dar um exercício. Se coloque em frente ao espelho. Traga todas as emoções negativas. Traga todos os sentimentos. E diga para você, olhando dentro dos seus olhos: quantos anos você vem sofrendo com isso? Há quantos anos você vem sofrendo com esse sentimento preso lá dentro do seu coração, enraizado? Quantos anos? Há quantos meses? Há quantos dias? Há quantas quinzenas? Há quanto tempo? Faça esse exercício hoje. Se você se ama, se você tiver coragem, faça esse exercício. E você vai dizer o seu nome. Um exemplo, digamos que o seu nome é Maria. Você vai se colocar em frente a um espelho, Maria, olhar dentro dos seus olhos e dizer: Maria, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, muito obrigado. Amém? Você vai olhar dentro dos seus olhos, em frente a um espelho, de cabeça erguida, ombros para cima, olho fixo dentro dos seus olhos, em frente a um espelho. Se coloque. Se a emoção vir e você quiser chorar, chore. Você está recebendo libertação nesse momento. Chore. Deixa a emoção fluir. Você vai dizer: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Apesar de tudo isto, diga: apesar de tudo isto, eu me amo, me aceito profunda e completamente. Diga mesmo. Olhe dentro dos olhos, dos seus olhos, e diga: eu te amo, eu te aceito profunda e completamente. É você se aceitando, é você se amando, é você se libertando desse sentimento negativo. Faça isso por 21 dias. Faça isso e você vai ver o que vai acontecer. Se coloque em frente a um espelho. Pense na situação. Alguém lhe feriu? Alguém lhe machucou? Pense. Coloque a sua mente é poderosa. Coloque a sua mente, desperta, tu que dorme, o poder está em você. Que, ó, mente, pense na pessoa. Pense, traga a cena, traga as palavras que a pessoa disse, traga tudo, traga e diga,
Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Aleluia. Eu te amo. Sou grato. Diga. Se coloque em frente a um espelho e diga para você: eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Quando você diz eu sinto muito, você está assumindo a responsabilidade por tudo que aconteceu. Quando você está dizendo eu te amo, você está se aceitando. Essas palavras são poderosas. E quando você diz muito obrigado, você está agradecendo por tudo que foi resolvido de forma maravilhosa. Palavra maravilhosa. Infelizmente, acabou, irmãos. Acabou o tempo. 1h e 11 minutos. Amanhã tem continuação. Essas palavras são poderosas. Diga, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Apesar de tudo isso, eu me amo. Eu me aceito profunda e completamente. Apesar de tudo isso, eu me aceito. Eu me amo. Eu me aceito profunda e completamente. É você se aceitando. É você tomando a rédea. É você assumindo a responsabilidade. E tenha certeza que você será recompensado. Amém? Amanhã, continuação. Nós iremos fazer uma viagem muito linda nesse estudo, amém? Nessa série de estudo, nós iremos fazer uma viagem. Começamos ontem. Hoje, nós descemos um pouco. Amanhã tem mais. Espalhe, publique, convide. Vamos nos unir para espalharmos o que é bom. Eu conto com você. Eu convido você. Eu desafio você a enviar essa mensagem para uma pessoa. Você topa? A você compartilhar esse vídeo com uma pessoa, pelo menos uma pessoa que você conhece, que você tem como amigo ou amiga no seu Facebook. Vamos nos unir. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. Hoje nós vimos que a origem do mal não está no diabo. Não está no diabo. Onde está ela? Onde está a origem do mal? Por que o mal existe hoje? Vimos que não é por causa do diabo. Não. O mal não existe hoje. O mal que existe hoje, o diabo não tem nada a ver. Os demônios não tem nada a ver com isso. Por que ele existe? Amanhã, querendo Deus,
daremos continuidade. Eu quero mandar paz para o nosso irmão Edmilson. Irmão Micaele, os dias de estudo, quantos dias vai ser? Eu estou na dispensação de Deus. Pode ser que tenha essa semana completa. Pode ser que termine amanhã. Eu pensei que fosse terminar hoje, mas não terminou. Então amanhã nós teremos, irmão Micaele, a continuação dessa série de estudo. Eu acredito, amanhã é quinta, eu acredito que sexta ou sábado ela termina. Amém? E quero aproveitar aqui essa oportunidade para também convidar não somente a irmã Micaele, mas a todos os irmãos e irmãs que estiveram aqui conosco para compartilhar esse vídeo. Vamos espalhar o bem? Compartilhe pelo menos com uma pessoa que é amigo, que é amiga sua no Facebook. Amém? Vamos fazer uma corrente para que essa palavra alcance o maior número de pessoas. Amém? Irmãos, temos muitos assuntos para falar. Vamos, em nome de Jesus, continuar amanhã, se Deus permitir. Eu quero mandar paz para a nossa irmã Micaele, o nosso irmão Edmilson, o irmão de Sinho, a paz, a nossa irmã Tairene, nossa irmã Ângela Maria Itamires Cavalcante, o nosso irmão Valdemir Bucha de Canhão, a paz, meu irmão, a irmã Taimise Vitória, a irmã Aline Daniele, o nosso irmão Rodolfo, a paz do Senhor, meu irmão, a nossa irmã Andréia, a paz do Senhor, irmã Andréia, a nossa irmã Micaele, o nosso irmão Fernando Francisco, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos nós, o nosso irmão Fabinho, irmão Fábio, que a graça e a paz esteja, irmãos, com todos, em nome de Jesus. Amanhã, continuação. Por que o mal existe hoje? Amém? Amanhã nós vamos ver quem compartilhou. Compartilhe com alguém esse vídeo, para que alguém seja também alcançado por esta palavra. Amém? Graça e paz a todos. Muito obrigado por sua presença, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos.